O texto, então, é um texto bastante conhecido, né? Acredito que todo mundo aqui já leu esse texto de Marta e Maria. Ele é um texto que está inserido num contexto muito interessante. Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 10, a gente vai ver Jesus enviando 70, né, de 2 em 2. A gente vai ver que nesse envio de Jesus, os discípulos vão a algumas aldeias, vão a algumas cidades, pregam o evangelho de Jesus Cristo e eles começam a ter experiências, né, com Deus e experiências de expulsar demônios. E eles voltam todos felizes, né? E eles falam: Senhor, olha, em teu nome até os demônios nós expulsamos, nós repreendemos. E aí Jesus diz para eles o seguinte: não se gloriem por conta disso, se gloriem antes pelo nome de vocês estarem escritos no livro da vida. O texto também está inserido depois da parábola do bom samaritano, né? Essa é uma parábola que recentemente o William pregou aqui em um culto sobre o bom samaritano. Na verdade, o título bom samaritano não está nos textos. O título bom samaritano é o título que os editores das Bíblias dão. Isso não tem nos textos originais, né? Ele já lança até um preconceito ao samaritano, né? Se esse é bom, todos os outros são ruins, né? E não é verdade. Os editores aí das Bíblias acabam sendo judaizantes, né? Porque o judeu que tinha o samaritano como uma pessoa não santa, uma pessoa não boa, né? Por conta de briga de família, porque o samaritano fazia parte do povo judeu também. Mas o porquê de bom samaritano? A gente sabe. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado. E aí passa um sacerdote, passa um levita, e não estão nem aí para o pobre coitado que foi assaltado, né? E aí passa o bom samaritano. E o bom samaritano cuida daquele homem que foi assaltado, que sofreu o roubo, né, Priscila? Para quem não sabe, Deus deu um livramento aí para o Anderson, para a Priscila, para a Suelen. Ah lá, falando nele, acabou de chegar. E ali, na parábola do bom samaritano, ocorre isso. Um fariseu vem questionar Jesus, todo sabidão, vem querer pôr Jesus em xeque, e Jesus fala para ele: ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E aí o sabidão quis dizer: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta então essa parábola. Aí depois disso vem o texto que a gente leu. Depois do texto que a gente leu, vem a oração do Pai Nosso. Parece que o texto que a gente leu, talvez, né, ele está ali para refutar uma ideia que os seus ouvintes poderiam ter, de que a salvação era garantida por meio das boas obras, porque o samaritano agiu de boa obra, de boa fé. Então parece que o texto entra aí meio que fora de contexto. Talvez esse texto que a gente leu, ele inserisse melhor no texto bíblico, lá no Evangelho de João, capítulo 11 e 12. Por quê? Porque o Evangelho de João, capítulo 11 e 12, e esse trechinho de Lucas 10, são os únicos lugares na Bíblia que a gente vai encontrar essa família. A família de Marta, a família de Maria e a família de Lázaro, né? São 3 irmãos. Talvez esse texto se encaixaria melhor lá. Mas por que somente esses textos que nós temos informações dessa família? O que acontece em João 11 e 12? Ali está relatado a morte de Lázaro. O que acontece com a morte de Lázaro? Jesus tem a notícia que Lázaro está doente, e ele, mesmo sabendo disso, fica tranquilo, segue sua vida, e depois de alguns dias ele vai em direção a Betânia. A gente sabe que o texto que a gente leu está na cidade de Betânia. Por quê? Por conta de João 11 e João 12. E aí, quando Jesus vai se aproximando de Betânia, uma mulher de nome Marta, que nós lemos no texto,
corre ao encontro de Jesus. E aí encontra Jesus. E diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Lá no capítulo 11 ainda de João, a gente vai ver Marta, depois de conversar com Jesus, Jesus fala assim: vai lá e chama sua irmã Maria. Aí vai Marta e chama sua irmã Maria. E aí Marta vem, conversa ali com Maria, no mesmo lugar que conversou com Marta. E Jesus fala assim: aonde está Lázaro? Então encaminham Jesus até aonde Lázaro foi sepultado. Quando ele chega diante do túmulo, eu estou correndo assim na história porque não é o foco da mensagem, mas só para situar o texto que a gente leu. Quando chega diante do túmulo, Jesus vai falar o seguinte: tira a pedra. Aí quem aparece na história de novo? A dona Marta. Ela fala: mas Senhor, peraí, já tem 4 dias que ele está lá dentro, ele já cheira mal. E aí Jesus fala para ela: se você crê, você sabe que você vai ver a glória de Deus. Você já disse que crê. Você já disse que se eu tivesse aqui ele não teria morrido. Então basta você crer que ainda que morto viverá. Veja como Marta, ela sempre na história, nesses 3 capítulos da Bíblia que Marta aparece, Marta está sempre tomando a dianteira, né? Marta está sempre se adiantando. Ela sempre se manifesta. Ela sempre tem uma opinião para dar. Ela sempre tem algo a expor e a dizer. Então aí agora eu volto de fato para o texto de Lucas que a gente leu. O contexto é de certa apreensão por parte de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava já rumando, caminhando para Jerusalém. E Jesus sabia que ele não voltaria de Jerusalém. Jesus tinha consciência disso, que o seu tempo havia chegado. No entanto, se você ler com calma aí o Evangelho de Lucas, você vai ver que ele fala assim: foi para esse momento que eu vim, foi para esse momento que eu encarnei. Então Jesus já estava consciente de que indo para Jerusalém, ele não voltaria de lá. E aí quando ele chega então em Betânia, que lá em João fala que era mais ou menos 3, quase 4 quilômetros de Jerusalém, talvez Jesus, eu suponho, né, que ele estivesse à procura de um lugar de tranquilidade, um oásis em meio a essa perturbação, a esse dia mau que ele iria enfrentar. E aonde é esse lugar tranquilo que ele encontra? Na casa de Marta e Maria, na companhia dos seus amigos, na companhia de pessoas que ele ama. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 5, diz que ele amava Marta, Maria e Lázaro. Então, já que vou para Jerusalém, eu vou me reunir com os meus amigos na família dos meus amigos. E aqui eu acho que a gente já aprende, já começa a aprender uma lição com Jesus. A gente aprende que ele nunca está sozinho. Jesus é uma pessoa que ele sempre tem companheiros, ele sempre tem companhia. Aliás, ele gosta de ter amigos, ele gosta de estar em meio às famílias. Jesus era uma pessoa que se relacionava. Eu acho que ele sabia do que iria enfrentar. Antes de passar por tudo isso, deixa eu rever os meus amigos. Deixa eu ter uma conversa tranquila com os meus amigos. Porque ele veio para servir, né? Ele veio para servir. E quem melhor para servir, senão aqueles que estão mais próximos de nós? A gente gasta mais tempo, gente, com aquele que é mais próximo da gente. A gente gasta mais tempo com um filho, a gente gasta mais tempo com um pai, a gente gasta mais tempo com um amigo. E Jesus tinha isso intrínseco. Ele queria passar um tempo com seus amigos. Então, acho que a gente já aprende alguma coisa aqui no texto, que nós, como igreja de Cristo, nós não somos igreja sozinhos, isolados. Nós precisamos uns dos outros. Para essa caminhada da vida, ninguém caminha sozinho. A gente precisa aprender com Jesus a se relacionar. E Marta e Maria são emblemáticas para a gente aprender a se relacionar.
porque cada uma tem uma característica. Então ele entra na casa de Marta e de Maria. Duas pessoas, então, totalmente diferentes, com personalidades diferentes, com temperamentos diferentes, com características diferentes, totalmente diferentes as duas. Uma é a dona Marta, que a gente viu que sempre está tomando a dianteira. Ela é mais dinâmica, ela é mais ativa, ela é mais faladeira, ela é mais acelerada, ela é mais produtiva. Essa é a Marta do texto aí que a gente leu. Mas a gente encontra uma Maria, irmã dela, que possivelmente era mais nova, porque sempre ela está tomando a dianteira, porque quando Jesus se dirige a eles, lá em João 11, ele dirige primeiro a Marta, depois a Maria, depois a Lázaro. Aí a gente vê uma Maria que ela é mais tranquila, ela é menos dinâmica, né? Ela é mais calma, ela é menos ativa, ela fala menos, ela é menos acelerada. Você está rindo, Pri? Ela é mais receptiva do que produtiva. Sua irmã era mais produtiva do que receptiva. Nós vamos ver que ela também era receptiva. Só que havia essa diferença nas personalidades, nas características de uma e de outra. São pessoas diferentes, se diferem uma da outra. E graças a Deus que se diferem uma da outra. Deus não fez todo mundo igual. Deus nos fez diferente mesmo. Imagina como seria um mundo de pessoas todas iguais. Ia ser uma chatice. Vamos ser sinceros, ia ser um bando de robô. Né? Não tem aquele filme do Will Smith, Eu, Robô, né? Ia ser aquela coisa lá, todo mundo igualzinho. Deus nos fez diferente. Deus nos fez com qualidades diferentes, com maneiras diferentes. Um mais sanguíneo, outro mais calmo. Deus nos fez assim. E graças a Deus por isso que Ele nos fez assim. E Ele nos ensina a viver em harmonia, mesmo sendo todos nós diferentes. Mas elas também têm seus pontos em comum, né? Por exemplo, João 11,5 que eu citei, diz que Jesus amava as duas. Era algo que elas tinham em comum, o amor de Jesus. Era comum às duas, como é comum a todos nós. As duas também, em contrapartida, amavam Jesus. E ambas queriam servir Jesus. Por mais diferente que fossem, as duas tinham características iguais. Queriam servir Jesus e amavam a Jesus. O detalhe é que cada uma queria servir Jesus do seu jeito, né? Por serem tão diferentes, elas serviam a Jesus cada uma do seu modo, cada uma do seu jeito. Marta, né? Uma Marta, ela servia Jesus, literalmente servia, colocando a mão na massa. A outra Maria, pelo contrário, ela permitia que Jesus a servisse. Parece que Maria, sendo mais nova, entendeu antes de Marta de que Jesus veio para servir, não para ser servido. A gente vê a Maria trabalhando a Marta trabalhando nos afazeres domésticos, né? E a outra lá, bem sentada, servindo como uma discípula de Cristo. Por mais diferente que fossem, tinham coisas em comum, mas serviam a Jesus de maneira diferente também. E eu já vi muita gente ler esse texto e dizer que Marta era uma carnal e Maria era espiritual. Isso é um erro a gente ler o texto bíblico dessa maneira. Fazer esse pré-julgamento é um erro, é um engano. Nós dizemos que uma era mundana e a outra era espiritual. É um erro porque ambas eram amigas de Jesus, ambas eram discípulas de Jesus e ambas eram amadas por Jesus. Como é que eu vou dizer que uma é mundana, a outra é espiritual? Mas eu já vi nego pregar isso aí. E nessa história, a gente vê que nasce um incômodo desse contato de Jesus com a família de Lázaro, com suas irmãs Marta e Maria. Surge um incômodo aqui na casa, mas não é da parte de Jesus.
o incômodo nasce da parte de Marta. Quem se incomoda com essa situação não é Jesus. Jesus está lá entre os amigos, conversando com os amigos, de alguma maneira mostrando a diferença que há entre as pessoas, preocupado com a cruz que lhe aguardava, mas rodeado de amigos, ele tem um momento de oásis, um momento de tranquilidade, um copo de água em meio ao deserto. Em meio a isso aí, Marta, no versículo 40, dá um brado lá, né? Ela vai falar assim: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga que me ajude. Senhor, você não se importa que eu estou aqui trabalhando igual uma doida e Maria está aí sentadinha, sossegada? Marta, nesse momento, se incomoda com aquela situação. Não é Jesus que se incomoda, quem se incomoda é Marta. E Marta repreende Jesus, chama a atenção de Jesus. É folgada, né? O ativismo dela deixou ela folgada. Porque ela fala assim: Senhor, faz alguma coisa. Com essa repreensão, eu vejo Marta querendo trazer Jesus para o lado dela. Eu estou trabalhando, Jesus, minha irmã não está. Me ajuda aí, meu. Ela está muito folgada aqui, eu estou trabalhando, eu estou certa na história. Minha irmã está errada na história. Marta achava, na cabeça dela, que a melhor maneira de servir Jesus era com a melhor comida que ela pudesse oferecer, com a melhor gastronomia que ela pudesse apresentar para Jesus e os seus discípulos. Marta, ela achava que isso seria o melhor possível que ela podia fazer. Ela só queria oferecer o melhor para o Senhor. A verdade é essa. E na cabeça dela, ela estava certa e Maria estava errada. Ela tinha uma boa intenção no coração. E aí tem um ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio, né? Talvez seja verdade, ela tinha boa intenção. Jesus estava aceitando a adoração dela, até o momento que ela quis trazer Jesus para o lado dela, puxar a sardinha para o lado dela. Aí Jesus, então, no versículo 41, ele vai falar o seguinte: Marta, e ele fala duas vezes, né? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Jesus, então, dá uma resposta para ela. Ela vem repreender Jesus, aí Jesus poderia muito bem falar assim: ô mulher, cala a boca. E é verdade, gente, porque mulher naquele tempo não tinha direito de falar. E Jesus era especialista em quebrar paradigma. Imagina se Jesus mandasse Marta calar a boca, sendo que ela estava sempre tomando a dianteira das coisas. Coitada de Marta, ela ia ter raiva de Jesus, né? E não seria amiga de Jesus, e nem discípula de Jesus, e nem uma pessoa amada por Jesus. Mas Jesus é especialista em quebrar paradigmas. Jesus quebra esse paradigma também na sociedade. E Jesus, com toda a ternura, com todo o afeto, ele repete: Marta, Marta. Ele enfatiza nesse Marta, Marta, amor e firmeza. Ele vai falar o seguinte: Marta, o que eu vou falar aqui é para te trazer para o centro do que de fato importa. Enquanto você estava fazendo e não mexeu com ninguém, tudo bem. Eu estava aceitando sua adoração, o Pai estava aceitando sua adoração. Mas o centro da questão nesse momento não é o prato de comida. O centro da questão é outro. E acho que Maria fez a boa escolha. Nesse momento, o que importa, Marta, é escutar minhas palavras de paz e salvação, como a sua irmã escolheu. Por isso ela escolheu a melhor parte. O que Jesus faz, então, aqui é corrigi-la, alertá-la que em meio a
todo o seu zelo em servir a Ele, a Jesus, ela não viesse se esquecer do mais importante, que Maria havia percebido e escolhido. Jesus, ele é firme e amoroso ao mesmo tempo e traz ela para o centro da questão. A questão, Marta, nesse momento, é sentar e ouvir as minhas palavras. O que Jesus mais queria ali, na casa dos seus amigos, não era ser servido. O oásis de Jesus era fazer aquilo pela qual o Pai enviou ele a fazer. Ensinar os seus discípulos a serem gente. Ensinar os seus discípulos a serem humanos. Ensinar os seus discípulos a amarem uns aos outros. Ensinar os seus discípulos a respeitar as diferenças uns dos outros. Jesus veio para nos ensinar a viver. E não há um lugar melhor para se fazer isso do que com os amigos. Como o Fernando falou, hoje estava bom para fazer uma garrafa de café e um discipulado, né? Porque é uma noite fria, um culto bem intimista, com poucas pessoas, só a gente. É propício para compartilhar experiências. É propício para a gente aprender uns com os outros. E a casa de Marta e Maria foi exatamente para isso. Jesus queria ensinar a todos ali como viver entre irmãos. Jesus veio para servir e não para ser servido. Essa é a reflexão que eu vejo dentro da casa de Maria, nessa pousada de Jesus na casa de Marta e Maria. E o que a gente aprende então até aqui nesse texto que a gente leu e a gente meditou? Primeiro, a gente aprende que nosso ativismo muitas vezes nos afasta de Jesus. Por mais que Marta quisesse servir a Jesus com seus afazeres ali, preparando a melhor comida, muitas vezes o nosso trabalho, muitas vezes os nossos estudos, muitas vezes as nossas preocupações vão além do que devia ir. Nos afasta de Deus. A gente não pode perder a cruz de vista, queridos. A gente não pode perder Jesus de vista. Trabalho é importante? Com certeza. Estudar é importante? Com certeza. Preocupações com saúde, com família é importante? Lógico que é. Não estou dizendo que a gente não deva ter. Eu estou dizendo que demasiadamente é perigoso. É o que Marta nos ensina. A gente aprende também que às vezes, no zelo de servir a Jesus, nós empreendemos trabalhos desnecessários. E na labuta da vida e do ministério, a gente deixa de ter o Senhor em nós, em nosso coração. Nós deixamos de nos relacionar com Cristo. Nós nos tornamos religiosos. Nós começamos a vir bater cartão na igreja. De domingo, a gente vem e bate cartão, reza a nossa missa e vai embora, né? Pede proteção para a semana. E a gente perde isso que Jesus estava ensinando Marta e Maria, relacionamento. Por quê? Porque a gente entrou na roda do rato, do ativismo. A gente, às vezes, quer ser o melhor líder de música, o melhor pastor da igreja, o melhor líder de jovens, o melhor tudo dentro da igreja. E nesse zelo de fazer o melhor, a gente perde o contato com Cristo. A gente já não ora mais, a gente não lê a Bíblia mais. A gente já não chora mais com o irmão que chora. A gente já não sente a dor do outro. A gente se relaciona por Facebook, que é uma desgraça, né? A gente para de se relacionar. A gente tem que aprender com Jesus nesse texto de que muita atividade, muito zelo religioso mais nos afasta de Deus do que nos aproxima dele. A gente tem que andar sempre de joelhos. A gente tem que ter sempre um coração, e eu tenho falado muito isso nos discipulados, a gente tem que ter um coração alinhado com o coração de Deus. Para a gente saber
qual o próximo passo a dar na vida, qual o próximo passo a dar. A gente tira muita coisa do nosso eu, sendo que Jesus disse que nós temos que matar o nosso eu. Aquele que quer me seguir, toma a cruz, negue-se todo dia e me siga. Mas a gente põe coisas na cabeça e no coração e às vezes a gente quer fazer do nosso modo mesmo. O ativismo tirou a sensibilidade de Deus. O zelo pela religião nos tira também a sensibilidade de Deus. E a minha oração hoje é que Deus nos livre desse mal. Deus nos livre de um coração endurecido. Deus nos livre de perder a sensibilidade à voz do Espírito. Deus nos livre de uma igreja vazia, uma igreja sem vida, uma igreja que não haja avivamento. Mas para isso acontecer, nós temos que ser esses agentes de transformação em nosso meio, em nossa sociedade. E quem nos ensina isso? Jesus. Quem nos ensina a respeitar as diferenças? Jesus. Quem nos ensina a amar uns aos outros? Jesus. E nós temos, então, que refletir no nosso ativismo e no nosso zelo religioso. Uma terceira lição que eu tiro do texto que meditamos hoje, eu vou até usar uma ilustração para a gente pensar. Pensa aí que você tem uma audiência com Cristo. Nós chegamos na porta do céu lá, fomos tudo transladado para o céu. E aí tem uma fila de crente da Pentecostal da Bíblia. É a gente que está aqui, porque a mensagem é para a gente e para quem porventura vai assistir na internet. Estamos na fila, vem um anjo com uma folha A4 e uma caneta e dá na mão de cada um. Fala assim, ó, você faz o que você quiser com isso daqui. Você vai ter uma audiência de 5 minutos com Jesus. Depois você vai voltar para a terra. O que a gente faz, gente? Pensa aí um segundinho. O que você faz com esse papel em branco e essa caneta? Você vai falar com Jesus 5 minutos, depois vai voltar. O que você faz com essa caneta e esse papel? Sem dúvida passou na cabeça de alguém. Vixe, vou escrever dos dois lados todas as dúvidas que eu tenho, tudo que eu preciso saber. Que o meu marido me traiu, minha esposa me traiu, Jesus vai ter que me falar tudo. Tudo que faz parte dessa vida eu vou escrever nos dois lados da folha. É isso que eu vou fazer. Eu acredito que passou algumas coisas do tipo na cabeça da gente aí. E qual a moral dessa história, né? Você vai ter uma audiência com Jesus e uma folha em branco. O melhor não é falar muito na presença de Jesus. O melhor é ouvir. O melhor é você ir com a folha em branco e a caneta na mão. E anotar tudo que ele falar. E sair de lá com tudo anotadinho. E você vai ver que vai ser diferente a nossa vida aqui. Ô Wagner, o que isso tem a ver com a história de Marta e Maria? Maria escolheu a melhor parte, queridos. Maria sentou nos pés do mestre, como os discípulos de Gamaliel e de qualquer outro sacerdote judaico. Qualquer mestre judaico sentou e ouviu. Às vezes é muito melhor a gente ouvir do que falar, queridos. Às vezes é melhor você permanecer com a folha em branco e só anotar quando Jesus falar. Porque quando nós estamos diante de Jesus em adoração, o mais importante é ouvir as suas palavras. Ouvindo aquilo que Ele tem para nós e para o nosso coração, de fato nós vamos adorar Ele com alegria e com o coração quebrantado. Então vamos dar ouvido à voz do Espírito. Vamos aprender a dar ouvido à voz do Espírito. A gente tem mania de orar pouco. A gente já ora pouco, vamos ser sinceros. Mas quando a gente ora, fala. E você nunca para ouvir. Você nunca para ler o texto bíblico. Você nunca para ver o que Deus quer falar com você. Mas você não para de falar. Você preenche a folha. E nunca ouve o que Deus quer falar. E uma quarta lição aí para a gente caminhar para o final. Que eu aprendo. Que todos nós, por mais diferentes que somos uns dos outros, nós temos valores diante de Deus.
e para o reino de Deus. Deus nos usa da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, e tudo para a glória dEle, por meio dEle e para a glória do Cordeiro de Deus. Todos nós temos nossos valores, todos nós somos importantes no reino de Deus. O zelo de Marta e a devoção de Maria, quando unificados, geram um bem, uma harmonia fantástica na igreja de Cristo. Então, se na igreja de Cristo tem pessoas ativas, sirva a Deus ativamente, de forma dinâmica. Se a pessoa fala pouco, descubra o que você tem que fazer. Nosso amigo Lucas, não é de falar. Põe o menino no computador ali para filmar os cultos. Está lá servindo a Deus. Todos nós temos valores no reino de Deus. E Deus quer nos usar do jeito que nós somos. Diferentes uns dos outros. Mas todos nós somos dependentes de Deus. E precisamos de Deus. E sem dúvida nenhuma, Deus conta comigo e com você para a expansão do reino dele.